Boa tarde, telespectadores da Televisão Comunitária e Cultural de Pelotas. A televisão tem a direção geral de Paulo Oliveira e Cris Simões, trabalhos técnicos do Birinha. Apoio cultural Fruteira Mendes, na 7 de setembro, quase 15 de novembro, com produtos Colonial em geral e ainda, também, na 7 de setembro, quase Osório, e na General Neto, quase Andrade Neves. Também tem o apoio cultural da Garagem Tavares. Na Andrade Neves, esquina Cassiano, com box mensal, diário por hora. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 20 horas e aos sábados, das 8h30 às 19 horas. Garagem Tavares. E também do Supermercado Estrela, Avenida Vila Machado, 1872. Teleentrega 3222-4246. Estamos em nossos estúdios com o arquiteto Paulo Opa. Boa tarde. Boa tarde, Odilon. Boa tarde aos telespectadores da TVC, aqueles que acompanham também através das mídias alternativas. É um prazer estar aqui contigo nessa tarde para fazer essa entrevista. Você é arquiteto, né? Foi secretário também em Pelotas. Isso. Da Secretaria de Urbanismo, né? Habitação e Cooperativismo. Habitação e Cooperativismo. Isso. Essa secretaria existe ainda ou não? Na verdade, foi feita alguma fusão? Na verdade, foi modificado um pouquinho o nome dela, né? Foi tirado o nome de cooperativismo, ficou Secretaria Municipal de Habitação. Atualmente é esse o nome dela, mas essa é uma secretaria que foi criado lá em 2002, né, durante o governo do Marrone. Anteriormente a isso, o que existia era um departamento, que era o DUP, Departamento de Urbanização Popular. Quando o PT chegou no governo, o Marrone virou prefeito, ele então pegou esse Departamento de Urbanização Popular e alçou ele à secretaria, né, dando a importância que o governo entendia a esse tema, né, o qual eu fui nomeado, então, o primeiro secretário de habitação do município. Você estava no exercício de vereador ou era suplente? Eu, depois de estar como secretário de 2003 a 2005, eu acabei me elegendo vereador. Elegi vereador de 2005 a 2008. Recentemente, em 2018, andei assumindo a suplência do Partido dos Trabalhadores durante uma situação em que um dos nossos vereadores teve problema de saúde, teve que se retirar. Em 2018, estive assumindo, sim, lá 3, 4 dias, mas num outro momento de suplência da bancada do Partido dos Trabalhadores. Como você vê a situação de infraestrutura em Pelotas, até porque a cidade cresce muito? Olha, a situação de Pelotas não é uma situação muito fácil, né? Falando de infraestrutura, nós temos que falar de água, de esgoto, de pavimentação. A gente viu muitos programas habitacionais sendo executados em Pelotas e a gente tem, por exemplo, uma autarquia, que é o SANEP, que tem que dar conta da água, que tem que dar conta do esgoto, que tem que dar conta da drenagem urbana. E a gente vê que a dificuldade é grande. Na verdade, eu, como lido quase todos os dias com o SANEP, pela minha questão profissional, né, estou executando nesse momento um loteamento na cidade, percebo que a falta d'água, por exemplo, é um dos temas que a população sente muito agora no verão, nessa estação que está chegando, né? E, claro, isso só poderá ser resolvido com o término da construção da ETA São Gonçalo, né? Que é uma estação de tratamento de água que está sendo construída junto ao São Gonçalo, está em 65% da obra em andamento, né? Mas enquanto essa estação de tratamento de água não é terminando a obra, a cidade sofre com falta de água, principalmente na época de verão. Essa é uma situação. A outra situação é dos esgotos, né? Na verdade, Pelotas não chega a ter 30% do seu esgoto tratado, embora exista uma rede de coleta muito grande. Só para falar nessa questão de esgoto, por exemplo, a Fernando Osório foi feita toda uma rede de esgoto que vem lá da BR-116 em direção ao Novo Mundo, e ali no Novo Mundo está sendo construída uma estação de tratamento desse esgoto todo da Zona Norte, mas que não terminou ainda. Portanto, Pelotas tem problemas com relação à questão de esgoto. Para não falar da questão das drenagens, né? Até 1980, início dos anos 80, existia no governo federal um departamento, que era o Departamento Nacional de Obras e Saneamento,
que dava conta no município da execução e manejo dos grandes das valas, né, para captação das águas da chuva. Tá? Com o fim do DNOS nos anos 80, o município acabou assumindo essa responsabilidade através do SANEP, mas, por exemplo, um debate que se faz na cidade é que não existe recursos no município para dar conta da drenagem urbana. Então, a gente tem muito problema de assoreamento de canais, a gente tem uma cidade muito plana e precisa fazer esse manejo de canais aí de uma forma bastante constante, e vejo que isso é uma situação bastante problemática. Para não falar da questão de calçamento, que também é uma situação que a cidade também vive dificuldade. Certamente Pelotas tem mais de 50% das suas ruas ainda não pavimentadas, né, esburacadas, né, que durante as chuvas, e até por ser uma cidade plana, acaba as águas correndo numa velocidade maior, causando um impacto bastante grande. Então, eu diria que, desses pontos de vista da água, do esgoto, da drenagem, é uma situação bastante precária. E também com relação à energia elétrica, né? Eu que lido com empreendimentos, por exemplo, a gente vai fazer um loteamento, a primeira coisa a gente pede viabilidade no SANEP para águas, tem água, tem esgoto, né? É sempre uma situação difícil. E também para a CE Equatorial a gente pede energia, né? E a gente sabe que a região também tem dificuldade com relação a esse tema. Embora a gente tenha e vê a construção de muitos empreendimentos na cidade, mas a carência por infraestrutura na cidade é muito grande, né, em Pelotas. Estamos conversando com o arquiteto Paulo Opa. Esse programa tem o apoio cultural da Fruteira Mendes. Na 7 de setembro, quase 15 de novembro, com produtos coloniais em geral, e também na 7 de setembro, quase Osório, e ainda na General Neto, quase Andrade Neves. Apoio cultural também da Garagem Tavares, com box mensal diário por hora. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 20 horas, e aos sábados, das 8h30 às 19 horas. Andrade Neves, esquina Dr. Cassiano. Também tem o apoio cultural do Supermercado Estrela, Avenida Beira Machado, 1872, teleentrega 3222-4246. Estamos conversando com o arquiteto Paulo Opa. Paulo, com relação à situação de calçamento que você havia falado, mas para ter calçamento ou asfalto é importante também ter o esgoto pluvial e o cloacal para ter maior vazão, porque caso contrário eles tenham a infraestrutura do calçamento ou até mesmo do asfalto e não tiver o esgoto cloacal e o pluvial, demora mais para dar vazão às águas quando chove, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Para te fazer um processo de pavimentação da cidade, tu tem que ter as redes, né? O esgoto cloacal, pluvial, essas redes todas colocadas para que tu possa fazer um processo de pavimentação. É claro que toda a pavimentação ela diminui a área de infiltração das águas da chuva no solo. Essa diminuição de infiltração das águas da chuva no solo acabam por conduzir essas águas superficialmente para cima das calçadas e para dentro das casas. E vocês devem olhar, né? Frequentemente a prefeitura faz obras de asfaltamento. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, a Avenida Bento Gonçalves. Recapeamento asfáltico da Bento Gonçalves. A prefeitura vem e bota mais uma camada de asfalto. O que acontece? É só lá olhar. O asfalto já está na altura do meio-fio e não tem infiltração das águas naquele terreno. O que acontece? Essas águas acabam correndo para cima da calçada e muitas vezes acabam indo para dentro dos imóveis lindeiros a esses calçamentos, a esses tipos de asfaltamento que é feito na cidade. A cidade, inclusive, teve uma discussão e tem lei para ocupação, não só para fazer pavimentação, mas também para ocupar os terrenos. As pessoas não deveriam pavimentar todos os seus terrenos. Os terrenos deveriam ser pavimentados em até 70% e deixar 30% dos terrenos livres para a infiltração das águas da chuva, para diminuir o primeiro impacto da chuva. Isso está colocado no Código de Obras, isso está no plano diretor. Eu, quando estava de vereador
até pela minha profissão de arquiteto a gente trabalhou nessa situação, mas ainda é preciso trabalhar a consciência das pessoas, né? Se no espaço público a prefeitura tem que cuidar, o SANEP tem que fazer as redes, as pessoas também dentro dos seus terrenos têm que ter essa preocupação de reservar áreas para infiltrar águas da chuva. Com isso a gente diminuiria os impactos na cidade, né? Isso é lei, isso existe, mas infelizmente isso não é cumprido até por falta de esclarecimento e educação da população. Essa informação é muito importante, né, arquiteto? Porque nem todos têm conhecimento. Exatamente, por isso que é importante esse teu programa. Falar em água da chuva, porque as pessoas sempre... a prefeitura não faz a galeria, né, a água, fizeram um asfaltamento na frente, bom, a água está rolando, e as pessoas querem calçamento e querem asfaltamento, né? Só que tem consequências isso, né? Não é só coisas boas, né? Tem coisas que, por tu calçar, por tu impermeabilizar a rua, ou cimentar todo o teu pátio, tu também está contribuindo para que as águas, em vez de filtrar, elas vão ter que correr. E elas vão correr para um tubo. E esse tubo está dimensionado por uma quantidade de água que vai correr para ele. No momento que não infiltra no terreno, mais águas vão correr para as galerias. Como as galerias já não estão dimensionadas para receber também essas águas, elas acabam transbordando, né? A situação, por exemplo, do calçadão, né? Até algum tempo atrás, agora fizeram obras, né? Tem uma rede de drenagem e tem uma rede de esgoto. Isso acaba acontecendo, né? Porque também acontece na cidade, as pessoas pegarem o esgoto e largarem na rede pluvial. Aí mistura a água da chuva com a água que vem, com as águas servidas, né? Que vem do vaso sanitário, que vem das pias das casas. Esse programa tem o apoio cultural da Fruteira Mendes. Na 7 de setembro, quase 15 de novembro, com produtos coloniais em geral e frutas de primeira qualidade. Visite. E também... na 7 de setembro, quase Osório e ainda, também, na Andrade Neves, com a Neto, Fruteira Mendes, desde 1978. Apoio cultural também, da Garagem Tavares, Andrade Neves, esquina Dr. Castiano, box mensal diário por hora. Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 20 horas, sábados das 8h30 às 19 horas. Apoio cultural também Supermercado Estrela, Avenida Bino Machado, 1872. Teleentrega 3222-4246. Estamos conversando com o arquiteto Paulo Opa, que foi secretário do Urbanismo aqui em Pelotas. Paulo Opa, arquiteto, como você vê a cidade nos próximos anos, em termos de infraestrutura? Essa é uma pergunta importante que tu faz, né? Porque o arquiteto é justamente o planejador, é aquele que tenta enxergar antes o que vai acontecer depois, né? Para isso existe uma lei na cidade que é chamado plano diretor. E eu, como arquiteto, trabalhei na elaboração e na aprovação do 3º plano diretor de Pelotas, que é o que planeja o futuro, as áreas que devem ser ocupadas, a altura das construções, né? Tudo a questão da fauna da cidade, da flora da cidade, das águas. O plano diretor é o planejamento de uma cidade, onde a nossa última lei era de 1980. Tá? E depois de 1980 nós refizemos a lei por obrigação do Estatuto da Cidade. Em 2008 nós fizemos o 3º plano diretor, para atualizar ele e para replanejar a cidade. Então, se tu olhar para essa lei, tu vai ver que ela tem uma série de indicativos, né? Primeiro, ocupação dos vazios urbanos. O que são vazios urbanos? São áreas na cidade que são pouco ocupadas. Vou te dizer, por exemplo, para as pessoas terem uma ideia, que já aconteceu, né? Tem frutos já do 3º plano diretor. Se tu pegar, por exemplo, a Ferreira Viana nos anos 2000, o lado direito, que vai em direção à praia, tu não encontraria aquela quantidade de imóveis que tem construído ali. Parque Una, e aqueles condomínios fechados de casas que tem do lado direito. A mesma coisa na Estrada do Laranjal, ao lado esquerdo, que a gente tem aqueles grandes loteamentos lá, Alphaville, veredas, né? Aquilo ali tá tudo ocupando vazios urbanos, que a partir do 3º plano diretor se incentivou que se ocupasse essas áreas
que se deu esse projeto de ocupação. Assim como também a cidade, ela planejava não ocupar depois da BR-116, por exemplo, o sítio Floresta, estou falando, né? Essa era uma ideia do terceiro plano diretor que acabou não se concretizando, porque cada vez se constrói mais do outro lado da BR-116. Por quê? O planejamento da cidade pensava isso. Porque se tu tem terras do lado de cá, por que fazer a população ter que atravessar uma BR, né? Para um lado e para o outro? É sempre um ponto, um nó, é uma coisa perigosa, né? Então essa era a ideia do terceiro plano diretor, que acabou não se concretizando porque vários empreendimentos aconteceram do outro lado, né? Para entender, a cidade não é fruto do planejamento dos arquitetos nem só da prefeitura. É também dos investidores, daqueles que vêm aqui implementar os seus projetos, dos proprietários de terra, né, que querem também ganhar renda com isso, construir, fazendo loteamentos, né. Então a Pelotas ainda tem muita área, tem uma grande área ainda que pode ser ocupada, né, dentro do perímetro urbano, e que o terceiro plano diretor, por exemplo, permitiu que se construísse em qualquer lugar da cidade, com algumas exceções, até 4 pavimentos, coisa que o plano diretor de 1980 não permitia. Então, esse novo planejamento, então, da cidade, que foi feito a partir de 2008, prevê construções mais altas, prevê as construções na Ferreira Viana, na Estrada do Laranjal, tem uma série de previsões ali para que se dê a ocupação da cidade, e não a cidade se expandir. A ideia era não expandir muito a cidade, para que as coisas não ficassem tão distantes do centro, do comércio e dos serviços, né? Então essa era a visão que tinha lá atrás do terceiro plano diretor. Além disso, o planejamento da cidade, pela primeira vez, previa também o planejamento da zona rural. E Pelotas tem uma extensa zona rural, né? E dentro dessa zona rural a gente tem vários distritos, né? Distritos sedes, onde tu tem casas e tem terrenos já com tamanho de cidade, né? Ou seja, são resquícios de cidade dentro dos distritos do município. Que a ideia do plano diretor é também fazer um projeto de planejamento dentro de cada distrito, qualificando com água, com esgoto, dando um tamanho de lote mais adequado, preservando a natureza, para que as pessoas que moram nos nossos distritos, né? Estou falando da colônia Z3, estou falando do Grupelli, estou falando da, né, essa zona rural toda que a gente tem aí, para que as pessoas continuassem morando lá e não viessem engrossar os cinturões de miséria de Pelotas. Que, aliás, Pelotas é o centro comercial de serviços da região, né? Então, é só olhar a nossa periferia que tu vai ver, bom, as nossas origens. O nosso pessoal vem de Canguçu, vem de Pedro Osório, vem de São Lourenço, de toda essa região, vem para Pelotas. Por quê? Porque Pelotas tem educação, porque Pelotas tem saúde, porque Pelotas tem comércio, né? E porque Pelotas ainda oferece alguma esperança para esse povo que está lá no fundão dessas cidades e não tem muita alternativa. Então, outro dia eu conversava com o pessoal de Canguçu, dizendo: Canguçu não tem gente pedindo na rua, não tem miséria. Eu disse: sim, não tem miséria, mas vai lá nas vilas de Pelotas que tu vai ver onde é que está a miséria de Canguçu, entendeu? Aqueles que não conseguiram resolver as suas vidas. Então, Pelotas cumpre esse papel, né? Então, a gente tem que ter essa visão de cidade, tem que ter essa visão regional também, né? Sobre o que acontece aqui. Até, se tu olhar, lá em 1980, se pensava em planejamento urbano nesse país e tinha uma coisa chamada cidades de porte médio. O que acontecia? O planejamento em 1980 nesse país, que foi só retomado a partir de 2000, a partir do ano de 2000, que começou a se pensar em planejamento urbano no Brasil de novo. De 1980 a 2000, simplesmente cada cidade se virou do jeito que podia, não é? Mas lá em 1980, quando se pensava nisso, por exemplo, tinha um programa chamado Cidades de Porte Médio, que o Irajá foi prefeito e aproveitou muito isso. Foi quando ele fez as grandes avenidas, quando fizeram o calçadão, quando fizeram a estação rodoviária de Pelotas, deslocaram lá, que fizeram um grande planejamento naquela região. E o que se pensava na época? Em vez de pegar dinheiro e botar, porque se Pelotas é um problema urbanístico, uma grande concentração de problemas, porque os problemas da região vêm para Pelotas, tu imagina em Porto Alegre.
Porto Alegre está para o Rio Grande do Sul, assim como Pelotas está para a região. Então, em vez de botar dinheiro em Porto Alegre, na grande centro, eles imaginavam pegar as pequenas cidades de porte médio e botar dinheiro para poder atrair a população. Arquiteto Paulo Opa, estamos chegando quase ao final deste programa. Gostaria das suas considerações finais. É sempre um prazer retornar aqui, encontrar o Odilon, a TVC, um espaço aqui alternativo da mídia local, né, e poder debater sobre a cidade, né. Tu estava colocando anteriormente, é um processo de educação. Eu acredito muito na educação. A partir da educação das pessoas e da tomada da consciência de tudo aquilo que a gente faz, quais são as consequências, a gente poderá construir uma cidade melhor, um mundo melhor para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a sua participação. Conversamos com o arquiteto Paulo Opa, ex-secretário do Urbanismo de Pelotas. Tenham todos uma boa tarde, sempre na certeza de estarmos contribuindo com a sociedade mais certa, justa e perfeita.